Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar um pouco sobre o pragmatismo de John Dewey aplicado à educação. Quem se interessar por esse conteúdo pode se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e veja o meu site, guilhermefreire.net, que eu indico várias obras e tal. Eu mando um guia de estudos, né? E esse guia de estudos tem uma série de indicações de bibliografia de tudo. Então, John Dewey foi um filósofo americano do começo do século XX que se tornou uma espécie de papa da educação, de patrono da educação do mundo. O pessoal adotou John Dewey, sacralizou John Dewey de uma forma muito intensa. Sistemas educacionais do mundo inteiro adotaram John Dewey. Ele foi adotado na Turquia, na China, no Brasil. O Ministério da Educação foi estruturado pelo Anísio Teixeira com as ideias de John Dewey, né? Então nos Estados Unidos então nem se fala. Em Harvard, outro dia eu li uma discussão, isso 2019, o cara falando assim, chega de discutir John Dewey, que eu não aguento mais, vocês só falam de John Dewey. Isso em 2019, não tá lá a todo vapor na Universidade de Harvard. Então, enfim, eu não sou fã do pensamento de John Dewey, mas escrevi meu TCC sobre ele, justamente por entender que muito da crise do ensino provém dele, da crise do ensino contemporâneo. E aí eu li a maior parte das obras dele já para o TCC, fiz um TCC mais longo. Tem disponível na internet, mas eu mesmo tenho críticas a ele, era uma pesquisa inicial que depois eu fui pesquisando outras coisas, mas enfim. E o John Dewey, basicamente ele segue o pragmatismo americano, mas numa linha distintamente nominalista, ou seja, ele rompe com o pragmatismo de Peirce. Ele não quer saber daquela parte semiótica, de significação, da forma como o Peirce a entende. Não quer saber da terceiridade, das categorias de Peirce, noção de regularidade de lei. Então, toda a parte realista do pragmatismo de Peirce ele rejeita. Por quê? Porque ele está convicto de que a percepção dos universais não existe. Que o conhecimento é simplesmente uma questão de experiências, de ter experiências, que existem, claro, as relações lógicas, tudo, ele não nega isso, mas a questão a estrutura do mundo é uma estrutura extremamente naturalista, portanto materialista. Ele ele tem uma filosofia ateia. Ele cresceu numa igreja unitária que deu para ele uma certa noção de paz global, união de todos os povos, não sei o quê, mas ele vê isso como um postulado meio sentimental. E, de fato, ele vê um mundo material em evolução, uma espécie de aplicação ideológica do Darwin, de um mundo que está sempre evoluindo, e aí nós temos que acompanhar, a humanidade está progredindo de acordo com esse progresso natural, né? Enfim, e aí a educação é reduzida à questão de ter experiências. Você tem dois critérios principais para averiguar se as experiências estão sendo boas ou não, que é a interação, quanto a experiência proporciona uma interação maior do homem com a natureza. E de outro lado você tem a noção da continuidade, ou seja, experiências que me levam a ter mais experiências. É interessante porque se exclui com isso os clássicos da literatura, né? Os clássicos do conhecimento não são a ênfase é o processo pelo qual eu tenho experiência. Porque no fundo, as pessoas, eu não tenho a percepção do real para elencar esses grandes clássicos. Então, para além de eu não ter a percepção do real para elencar os grandes clássicos, eu preciso então me deter a criar dinâmicas, né? Para que os alunos tenham mais experiências. É isso o ensino. Então, é um ensino bastante progressista, ele fala, porque ele quer romper com o passado de certo modo e promover simplesmente a liberdade de ter mais experiência. Aliás, é muito engraçado, porque todo mundo fala assim, o John Dewey é um grande defensor da democracia. Só que ele fala assim, que a democracia é um bom regime porque permite que as pessoas tenham mais experiências. E ao mesmo tempo a liberdade é bom porque você vai podendo ter experiências livremente, então você pode se desenvolver e progredir deste modo. Mas assim, não é que tem um valor da liberdade exatamente, um valor sequer da liberdade, que isso já não é fundamento para um governo, uma ordem política tem que se fundamentar no bem. Mas independente, a liberdade já não é um fundamento. E por quê? Por causa da questão das experiências. E essas experiências levam você para onde? Essa é a minha pergunta que eu fiz no TCC.
não tem uma resposta, porque não tem teleologia da ação, ou seja, não tem causa final nas ações. Portanto, as ações, elas não me levam para algum lugar determinado, não tem um paradigma pelo qual as coisas vão se guiar. Então, assim como em Platão você tem a noção de que educação é converter para a ideia do bem, né, para o bem transcendente, em John Dewey isso está excluído. Não tem essa possibilidade. Então, o mundo está evoluindo para onde? Essa é uma pergunta boa. Eu, sinceramente, não vi a resposta. Para um mundo mais adaptado, mais apto à sobrevivência. Por exemplo, os homens são mais aptos à sobrevivência. Ou para um mundo que proporciona mais experiência para você poder evoluir tendo mais experiências. Então, é um raciocínio meio circular, assim. Nisso eu me baseei para a pesquisa em obras mais maduras. Por exemplo, Conhecer e o Conhecido, Experiência e Educação, que já são obras mais da maturidade dele. Ele não é um hedonista completo nas ações, porque ele acha que, de fato, as dinâmicas de sala de aula levam o menino a não ter uma preocupação com os outros, porque ele é um utilitarismo coletivista, ele quer o máximo de prazer para o máximo de pessoas como visão ética. Então, ele acha isso ruim, então assim, tudo bem, então tem algum elemento, mas isso não é uma base sólida para a virtude, porque não se busca o bem novamente com as ações, simplesmente é uma questão de busca do prazer, então também não é uma fundamentação boa para a virtude. Resumindo, é uma educação que, se adotada, se começa a perder a ênfase do ensinado, perder a autoridade e começar a fomentar simplesmente processos, o lúdico, jogos, não sei o quê, que é um elemento que ele coloca, atrás das metodologias ativas, você vai lá, experiencia, testa, e daí de algum modo isso aí te dá uma elevação. Mas enfim, a exclusão, o naturalismo dele é bastante dogmático, ele simplesmente postula a ausência de espírito. E aí ele fundamenta isso, ele fala que tem uma continuidade de mente e matéria, porque daí você pergunta, bom, mas e os pensamentos e todo o âmbito da inteligência humana e tal? Daí ele fala que não, que simplesmente tem uma continuidade, que até o behaviorismo é uma ideia interessante, porque daí você consegue moldar a cabeça das pessoas, você tem um estímulo para cá, um estímulo para lá tal, então realmente continuidade mente e matéria no sentido bem simples da coisa. E aí, nesse contexto de continuidade mente-matéria, que no fundo, matéria mente é matéria, então as ideias são materiais também, então tem essa noção, né? Então, enfim, sobram umas certas proporções lógicas, mas o fato é que a educação, se seguir o método John Dewey, ela afasta do ensino das virtudes, destrói-se a educação clássica, e se perde a noção de um fim efetivo para a educação. O fim se torna caótico da educação. Esse é exatamente o processo que está acontecendo em todos os países que adotaram John Dewey. Portanto, a educação pragmatista contemporânea, ela não é capaz de proporcionar o aprendizado de fato, porque não existe a busca efetiva pela verdade. Esse é um problema tremendo. Sinceramente, internamente a obra do Dewey, eu não vejo uma solução. Eu falo lá uma outra coisa que eu falo é o seguinte: a continuidade da experiência dele, ou seja, uma experiência vai seguindo da outra, então é uma espécie de fluxo, né? Eu falo, bom, mas esse fluxo é real? Não, esse fluxo não é real. Então esse fluxo é o quê? Porque assim, simplesmente são experiências isoladas, uma conectando com a outra. Então o nominalismo de John Dewey, bem como o seu relativismo geral, ele é incapaz de nos fornecer uma explicação cosmológica ou intelectual, de percepção do intelecto, porque daí com John Dewey nós não estamos mais buscando técnicas para melhorar nossa memória, para inteligir melhor as coisas, para entender de fato o mundo. Nós estamos buscando estímulos para que os nossos jovens tenham experiências diferentes. Isso é, de fato, uma pobreza muito grande. Então, essa coisa de aprender fazendo, claro que pode ter uma utilidade em algumas dinâmicas de jogos, nas regras dos jogos e tal, mas ela está criando uma crise do ensino muito grande. Então, minha conclusão é que eu acho impossível se aprender pela teoria de John Dewey, não é um método válido para aprendizado,
porque exclui o fim próprio da educação. Então, isso está prevalente, ele influenciou não só as escolas, muito as universidades, trocando, então, portanto, a questão do conteúdo pelo ensino, pela técnica. A faculdade de pedagogia hoje é muito técnica. Como se ensina, qual é a técnica que eu vou aprender e muito pouco o que vai ser ensinado. Por exemplo, então, a autocultura desvalorizada. Mas influenciou muitos pais. Os pais têm essa noção de, vou fazer as atividades práticas com meus filhos. E a noção do ensino como direcionando para um saber perene, realmente, de fato, não está prevalente. Então, eu vejo que a crise da educação precisaria buscar outras linhas, que não a de John Dewey, mais para a educação clássica, de fato, para poder haver uma restauração do ensino. Para hoje é isso. Muito obrigado. Quem gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe. E vejam lá no meu site guilhermefreire.net, vai ter outras indicações, outras coisas aí para vocês se informarem melhor. Muito obrigado.